A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua família. Se não estiver, eu creio que Deus vai providenciar bonança para vocês. Vamos aí para o nosso 21º dia da leitura da Palavra de Deus. Amados, nós já lemos uma boa porção da Bíblia, já podemos aprender uma boa parte da história do povo de Deus, e hoje nós temos aí a porção diária do capítulo 8 de Êxodo até o capítulo 10. Se você ainda não leu a sua porção diária aí, faça a sua leitura, amém? Se você não conseguir fazer agora de manhã, não tem problema, você pode fazer durante o dia, tá bom? Mas não deixe de ler a palavra de Deus. Amados, o nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 10 e no versículo de número 9, amém? E diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 10 de Êxodo e o verso 9. Moisés respondeu: iremos com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos e com as filhas, com os nossos rebanhos e com os nossos gados. Iremos, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Irmãos, vocês lembram que ontem Deus já tinha falado para Moisés ir até Faraó para poder ali pedir uma liberação para que o povo pudesse ir até o deserto para adorar a Deus. Na verdade, Deus não precisava pedir nada para Faraó, mas Deus queria fazer dessa forma para mostrar para Faraó que Faraó, não era Deus e que muito menos os teus deuses da terra do Egito também eram deuses. E ainda que fosse o nosso Deus, o Deus de Israel, era maior do que todos eles. E Deus pediu para que Moisés fosse pedir a Faraó, justamente para que Faraó resistisse. O próprio Deus já tinha dito que iria endurecer o coração de Faraó. Então o propósito de Deus já era que Faraó apresentasse resistências, porque Deus iria humilhar a Faraó e todos os deuses dos egípcios. Então nós já tínhamos visto no capítulo 7 que Deus tinha anunciado a primeira praga. Arão toca na água e a água do Egito vira sangue. E é muito interessante que somente do lado dos egípcios é que as águas viraram sangue. Depois, a segunda praga são as rãs. Só você me acompanhar aí comigo no capítulo 8, na leitura diária. Depois, a terceira praga foram os piolhos. E depois nós temos a quarta praga, que foram as moscas. E muito interessante que essas pragas elas vinham somente no Egito, na terra do Egito e na cidade de Gósen. Se você se lembra, foi aquela cidade que o povo de José ficou morando, que agora vai ser a cidade dos hebreus. Ali não ia praga alguma, amém? Depois nós vamos ter aí a quinta praga, que é a peste dos animais. E somente os animais dos egípcios é que morrem. Os animais dos hebreus não morrem. Depois a sexta praga são as úlceras, né? E depois nós temos a sétima praga, que é a chuva de pedras. E choveu pedra e fogo sobre todo o Egito, mas novamente sobre a terra de Gósen não chove. Amém? É interessante aqui, não está na nossa leitura devocional, mas só para que você entenda, lá no verso 27 do capítulo 9, depois de Deus mandar ali a praga de chuva de pedras, olha o que diz Faraó, verso 27 do capítulo 9. Então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e lhes disse: desta vez pequei, o Senhor é justo, porém eu e meu povo somos ímpios. Então Deus já havia quebrado uma parte do coração de Faraó. E agora Faraó já reconhece que é um pecador.
A mão de Deus pesa, irmãos. E todo homem deve reconhecer diante de Deus suas falhas. Mas ele ainda não amoleceu seu coração. Ele se manteve firme, ele não recuou e não libertou o povo de Israel. Certo? E então Deus envia a 8ª praga, que são a praga dos gafanhotos. E novamente tem um versículo aqui fenomenal, que está lá no capítulo 10 e o verso 3. Olha o que diz. E Moisés e Arão se apresentaram a Faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, até quando você se recusará a humilhar-se diante de mim? Aleluia! Deus aqui já mostrou para Faraó agora qual é o plano dele, né? Através da 8ª praga, Deus já falou: ó, eu vou mandar a 8ª praga, até quando você vai resistir e não vai querer se humilhar? Irmãos, é uma coisa interessante que Deus ele se manifesta a glória dele sobre a vida do homem com 2 propósitos distintos: para os salvos, para gerar arrependimento de pecados e salvação. Mas para o ímpio, é para mostrar para ele que sem Deus ele não é nada e que ele vai perecer na sua rebeldia. Então Deus queria que Faraó se humilhasse e dissesse: não, realmente, somente o Deus dos Hebreus é Deus de verdade. Mas ele não fez. E então, como ele não fez, foi enviada aí a 8ª praga e o capítulo 10 vai terminar com a 9ª praga, que é a de trevas, tá? De escuridão. E novamente só teve escuridão na terra do Egito, na terra de Gósen não teve escuridão, tá bom? Então assim, aquelas coisas que as pessoas falam, foi um eclipse. Não foi um eclipse não, se fosse um eclipse seria em toda a terra, mas não foi, tá bom? Bom, o capítulo 10, o verso 9, que foi o nosso texto devocional, Moisés, o faraó vai fazer uma pergunta para Moisés: quem são aqueles que vão até o deserto para adorarem o seu Deus? Ele não queria libertar todos, porque o medo dele era que o povo fugisse, né? E o que ele não sabia é que realmente Deus iria libertar o povo do Egito. Agora, quando Moisés vai responder, Moisés não abre mão de ninguém. Deus não abriu mão de ninguém, porque ele vai dizer, olha o que diz: Moisés respondeu: iremos com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as filhas, com os nossos rebanhos, com os nossos gados. Iremos. Primeira coisa que Deus quer nos ensinar hoje através desse versículo devocional: Deus não abre mão da salvação de ninguém, daqueles que Ele escolheu. Amém? Se Deus escolheu você, sua esposa, seu filho, então o adversário, o mundo e o pecado terá que libertar todos eles. Nenhum deles vai ficar para trás. Deus tem uma restauração sobre a sua casa e sobre a sua família. Amém? Outra coisa, os bens, os gados, tudo iria. Quando Deus liberta a gente, a obra libertadora dele é por completo. Nada fica para trás. Deus nos abençoa em todas as áreas. Amém, amados? Receba essa palavra de Deus. Depois, ele vai dizer o motivo pelo qual Deus quer libertar todos. Não apenas não apenas os homens, não apenas os jovens, mas todos. Qual é o motivo, pastor? O motivo é porque todos iriam celebrar uma festa ao Senhor. Existe um motivo pelo qual Deus quer salvar a mim, pelo qual Deus quer salvar a você e pelo qual Deus quer salvar a sua casa. Qual é o motivo? Que nós vamos e celebremos ao Senhor. Deus quer que nós façamos uma festa para Ele. Tem muita gente que Deus tira ele do mundo, traz ele para a presença de Deus e ele não sabe celebrar o Senhor, ele não adora a Deus, ele não glorifica a Deus. Eu quero nessa manhã compartilhar com você esse privilégio. Se Deus salvou a mim, se Deus salvou a você, foi com esse propósito de nós glorificarmos e exaltarmos o nome santo do Senhor. Amém? Então não se esqueça, Deus não vai deixar para trás nenhum daqueles que Ele escolheu para libertar e para salvar. E quando Ele trouxer para a presença dEle, Ele nos trará com um propósito, que é de glorificar e de exaltar o teu nome. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, que se localiza ali no Jardim Julieta,
na cidade de Marília, próximo ao CD da Dori. E você está convidado a estar ali conosco para adorar o nome santo do Senhor. Amém? Eu quero orar por você, pela sua casa. Então feche seus olhos e ore juntamente comigo. Senhor Deus e nosso Pai, nós oramos ao Senhor nessa manhã de domingo e te glorificamos, porque o Senhor, ó Deus, tem nos abençoado, tem nos guardado e tem nos livrado. Como nós podemos ver, ó Pai, o teu cuidado sobre a vida do ser humano, sobre a vida do homem, é grande, é peculiar e é maravilhoso. Porque, Senhor, as pragas do Egito vinham somente sobre os egípcios, mas aonde se localizava o teu povo, o povo de Israel, o Senhor os guardava, o Senhor os protegia. Não é diferente conosco hoje. O Senhor tem nos guardado e tem nos protegido. E, Senhor, referente à libertação dos nossos, a tua palavra disse que iriam todos, os velhos, os jovens, os homens, as mulheres, as crianças e os filhos, os servos e os animais. Que o Senhor venha, Pai, nessa manhã, salvar essa família, que o Senhor venha salvar esse povo que ouve, que clama, que a tua bênção esteja sobre eles, e que eles possam glorificar o teu nome após a libertação das suas almas, porque foi com essa finalidade que o Senhor nos salvou. É assim, Senhor, que nós te clamamos e te adoramos. Em nome de Jesus. Oração e salvação. Amém, amados. Não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Senhor Jesus. Gostado desse material. Creia na palavra de Deus. Se você tem sido abençoado por esses devocionais, deixa o seu like, todos os dias você compartilha com alguém, se inscreva aí no canal da igreja e todos os dias você terá um devocional, meditação na palavra do Senhor e uma oração. Amém? Que Deus abençoe o teu sábado, um ótimo dia e fique na paz do Senhor Jesus.